Estamos com o senhor Eurico Veloso do Carmo, ex-prefeito de Rio Verde, ex-vereador, ex-deputado, por vários mandatos. Este homem tem ajudado a construir a história de nossa cidade. Mas, em fazendo reportagem com relação ao colégio Dona Josefina, nós entendemos que o senhor Eurico Veloso teve uma participação direta. E a participação do senhor Eurico foi quando, da construção e inauguração da escola, homenagear aquela que teria sido uma das suas primeiras professoras de alfabetização. Senhor Eurico, que recordação e que aproximação teve o senhor de Dona Josefina? É realmente muito saudosa. Nós éramos alunos do Eugênio Jardim e, naturalmente, a maioria das crianças sempre são peraltas e não dão muita atenção nas escolas. E minha mãe e meu pai sentiram de que eu não estava tendo aproveitamento nenhum no Eugênio Jardim. Então, tínhamos lá próximo da nossa casa a escola particular de Dona Josefina Bezerra, irmã do seu João Bezerra, que foi um dos homens aqui, muito amigo do Frederico Jaime, Jerônimo Martins, Rafael. É uma pessoa que nós recordamos perfeitamente. E lá fomos para a escola particular Dona Josefina. Era uma senhora bastante idosa, muito enérgica, e tinha na sua sala de aula sempre inúmeros alunos. Eu fui um daqueles que tive a felicidade de conviver e de ter recebido por parte dela muita coisa que a gente fica assim grato a ela e também a Deus de nos ter proporcionado aquela convivência numa casa humilde, modesta, simples, família pobre. E ela então tinha aquela escola particular como um meio de vida, um ganho para o sustento da casa, que ela era cunhada do dono da casa, solteirona, e ela sentia que podia ser útil, como foi realmente, implantando essa escola particular. E dali, eu e muitos alunos outros, muitos rioverdenses outros, tivemos a oportunidade de convivermos, de dali tirarmos algum proveito daquela fase, daquele período. Quanto tempo foi essa aproximação? Quanto tempo o senhor estudou na escola dela e em que ano, mais ou menos, isso aconteceu? Eu deveria estar com de 11 para 12 anos e eu estudei na escola dela uns 2 anos. Uns 2 anos eu estudei na escola da Dona Josefina. Era realmente enérgica, a gente tinha que chegar e respeitar, e ela não admitia qualquer peraltice de menino dentro da sala, que era inclusive uma sala dentro da própria residência. Era um salão maior e ali ela colocava as cadeiras, um quadro negro, e tinha aquela dedicação que nós tivemos a oportunidade de receber dela naquela época, e aquela convivência, aquela amizade que ela está sempre gravada, porque ela tinha um defeito físico na boca, ela tinha a boca bastante torta, mas era uma mulher preparada, uma mulher que não é de Rio Verde. Eles vieram não sei de onde, vieram para Rio Verde, e aqui ela, tendo naturalmente recebido em outros locais onde morou alguma instrução, e que naquela época não era tão fácil aqui em Rio Verde, então ela criou essa escola e eu tive essa oportunidade de estar nessa escola. E ali então tive um período de uns 2 anos ou mais, até que foi criada aqui a primeira escola normal por Dona Otília Emery, Dona Lloyd e sua irmã Dona Lloyd. E eu então passei para a escola. Naquela época não era normal, era escola complementar. Eram 2 anos, o primeiro ano complementar e o segundo ano complementar, que daria a conclusão do equivalente hoje ao curso normal. De forma que eu, então, quando prefeito, eu tive a oportunidade de construir aí inúmeras escolas e homenagear, principalmente várias professoras como eu homenageei, e outras pessoas que foram também grandes colaboradores do Progresso de Rio Verde. Então eu me recordo que a primeira escola que eu construí foi a da Dona Josefina, e eu então mandei a Goiânia buscar a Luzia, que era minha contemporânea, regulava com a minha idade. Era uma menina muito simpática, muito dedicada, uma filha prendada que compunha a casa do seu João Bezerra e de Dona Sinhá. E, infelizmente, na vinda de Goiânia para cá,
houve um acidente no Santo Antônio da Barra, ainda era apito aceso. E quando tivemos aqui a notícia à noite que o carro acidentou e que a Luzia tinha falecido. Então nós perdemos por completo o estímulo, a graça, aquela expectativa que nós tínhamos de receber ali, além da Luzia, outros parentes da dona Josefina, e nós não tivemos esse prazer, essa oportunidade pela tragédia ocorrida. E nós então entregamos naquele dia com muita simplicidade aquela escola para as pessoas presentes e lamentamos como até hoje, quando fala na escola Dona Josefina, eu tenho a presença imediata da Luzia, que era uma menina tão prendada, estudiosa e que veio dar sua vida naquela tragédia, né? Quando eu, com a maior boa vontade, querendo homenagear uma coisa das mais justas que fazíamos naquela época, era homenagear uma professora simples, uma mulher modesta, que não era de Rio Verde, mas foi muito dedicada na educação primária em Rio Verde. A minha intenção foi essa, mas eu senti quando disseram, olha, a Luzia morreu de desastre. Aí eu já fiquei preocupado, com medo da família, as irmãs, Paulo, o Dé, Absalão, Adamastor, eram vivos. E eu fiquei preocupado de pensar que eles poderiam me culpar, entendeu? Mas aí, felizmente, na época, no dia da nossa inauguração, estava presente o Dr. César Bastos, Dona Augusto, e ali então explicou que aquilo poderia ser qualquer um de nós que tivéssemos no carro, né, naquela condição, e que, naturalmente, a família ia reconhecer que o que nós tivemos de propósito foi simplesmente, tão somente aquilo de um reconhecimento àquela mulher, para que ela não terminasse a sua vida como terminou e que não tivesse jamais uma recordação, uma coisa que viesse trazer a recordação da sua presença em Rio Verde. Então eu fico pensando de que aquela escola Dona Josefina, hoje nesses papéis do Estado, da Prefeitura, em tudo, as alunas que ali passaram e que passam e vão passar, então tudo isso terá ali. Eu estudei na escola Dona Josefina, então quer dizer que ficou perpetuado aí o nome da Dona Josefina, com aquela humildade, com aquela dedicação que ela sempre deu e prestou para nós. Então foi a minha intenção e infelizmente aconteceu de que não tivemos a felicidade de fazer uma festa de acordo com o que era nosso propósito e intenção. Senhor Ico, o senhor falou de uma casinha humilde, onde a aula funcionava na sala. O senhor poderia memorizar onde era, onde se localizava essa casa, as proximidades, hoje, para a gente voltar à imagem assim, imaginar onde era? Essa casa, o Dário Reis Barbosa, Dário Barbosa, marido da Zeni Guimarães, sogro da Eva, que é escrivã do cartório civil, é onde eles moram, ao lado, ali era a casa do senhor João Bezerra, e de frente morava o senhor Antônio Cana Preta, que era um dos grandes músicos que teve em Rio Verde também, foi maestro de banda. Eu era menino, nós ficávamos ali sapeando ali próximo àquelas casas, então eu me recordo perfeitamente. Ao lado morava o senhor Cana Preta, maestro, e de frente morava o senhor João Bezerra, com Dona Sinhá, Dona Josefina e seus filhos, que eu já citei, Absalão, Adamastor, Luzia, Itamar, que são os avós e pais do Paulo Bezerra. Faleceu o Dé, faleceu o Absalão, faleceu a Luzia. E hoje me parece que tem vivo o Adamastor, mora em Firminópolis. O Adamastor é vivo, mora em Firminópolis, próximo de São Luís. É o que eu sei que é vivo, é o Adamastor. Vamos que é naquela continuidade da rua onde tem a Secretaria da Educação, naquela continuidade à direita ali, logo após a residência do Dário Costa. Próximo ao Largo da Cadeia. Não, na rua de cima. Dário Costa, você conhece o Dário Costa aqui? O Dário Costa mora à direita. Quando você vai descendo para a cadeia, você segue à direita ali naquele trecho ali, que era a casa de Dona Josefina. O senhor, na sua fala, o senhor nos lembrou uma outra figura também, muito saudosa em Rio Verde, Dr. César da Cunha Bastos. O senhor poderia falar um pouquinho dele para nós, da sua amizade, de como foi
o caminhar de vocês dois juntos na política? Eu, inclusive, tenho até assim comigo um certo sentimento de, pelo período em que faz que o Dr. César Bastos faleceu, eu jamais ouvi por parte da Câmara Municipal e do próprio Poder Executivo, nós não tivemos a oportunidade de memoriar uma homenagem ao César Bastos, porque, na minha opinião, é um homem que, com toda a sua política feita em Rio Verde, com toda a sua vida dedicada a Rio Verde, ele foi um homem, o Dr. César foi um homem que criou uma escola aqui, uma época, por conta dele e de outros amigos, como eu também participei. Eu me recordo que eu colaborei com 500 mil reais, João Belo um conde de réis, Oscar Ribeiro um conde de réis, para construir a escola César Bastos, porque havia deficiência de sala de aula e de escola em Rio Verde. E a política era muito acirrada, que todos sabem que o Dr. César foi um homem que dedicou a sua vida contrário à situação que era o PSD dominante da época. O Dr. César sempre foi um homem contrário à política predominante que predominava. Eu sempre aproximei do Dr. César. Ele era muito amigo do senhor Oscar Ribeiro, nós éramos vizinhos lá na Praça da Cadeia, e outras pessoas que já não existem mais. Nós tivemos a felicidade de conviver com esses homens. E o Dr. César era um homem muito preparado, que isso, não há dúvida nenhuma, ninguém é capaz de contestar. Só quem não conheceu, para saber e reconhecer a cultura que o Dr. César tinha dentro da sua formação. Era realmente um homem que orgulharia qualquer parte do Brasil e onde ele viesse a residir ou a dedicar a sua vida. De forma que é uma coisa que nós até temos estranhado, como eu disse há pouco, que é um homem que merecia e merece uma homenagem em Rio Verde, para que seu nome também possa perpetuar aí um grande beneficiário de Rio Verde. Criou a maternidade Augusta Bastos, criou essa escola César Bastos pela deficiência que existia na época. Quando inaugurei a renovação, ali era impossível o problema de água, ele conseguiu e nos cedeu e nos ajudou a canalizar uma água lá da chácara, uns 4 quilômetros acima, para abastecer a renovação, até que surgiu a Saniago, que veio assumir a responsabilidade como exploradora do setor, né? Então, tudo isso nós temos dentro de nós. Teria ajudado o setor industrial também? O setor industrial lá também teria ajudado? Foi, ele como faculdade? Quantas vezes acompanhamos o Dr. César nos acompanhando, eu como prefeito e lutando. Tivemos centenas de vezes em Brasília, né? Eu me recordo que nós, quando íamos a Brasília, em busca do reconhecimento dos cursos já instalados, nós sempre levávamos presente para agradar o ministro, com desculpa de um adorno para sua senhora, enfeitar a mesa, enfeitar a sala. Então, eu sempre falo isso, e eu acho que Rio Verde também, eu, por exemplo, tenho dentro de mim uma gratidão muito grande pelo Ney Braga, ex-ministro da Educação paranaense, foi governador do Paraná por 2 vezes. Eu já tinha até vergonha de ir no gabinete de Ney Braga, né? Mas eu tive a felicidade de 5 dias antes de que eu viesse entregar a prefeitura para o Iron Nascimento, em 1972, 5 dias antes de eu concluir o mandato, nós recebemos um telegrama do ministro Ney Braga nos dando o número do decreto presidencial do reconhecimento dos 6 primeiros cursos da nossa faculdade, você entendeu? Então, tudo isso... Quais são os cursos? O senhor lembra quais são os cursos? São da área de filosofia, né? Não existiam esses cursos superiores de direito, agronomia, zootecnia, administração, eram esses cursos de letras, né? Cursos de letras, matemática, ciências, né? Então isso aí, eu me recordo, tem até álbum aqui em casa, eu tenho álbum aqui que o Luiz Cunha era inclusive vice-prefeito meu na época, e o presídio Martinho de Oliveira tinha ali uma churrascaria, não sei se você lembra, Durval. Então ali estava chovendo, nós enfiamos a cara no chão, sujamos tudo. Foi uma festa de satisfação que nós fizemos naquele dia, quando eu expus e demonstrei aí o telegrama dando aqueles 6 primeiros cursos reconhecidos, né? Então isso tudo eu tenho aí álbuns que mostram essas festanças nossas, entendeu? De
O senhor tem também, e na memória, se não tiver, nós podemos até consultar os álbuns do senhor, se o senhor não se importar em mostrar para a gente, vamos documentar isso. Quantas escolas o senhor construiu nos seus mandatos em Rio Verde? Vinícius, você sabe que de vez em quando eu passo aí à noite assim pensando, nesse último mandato que eu assumi na ausência do Luiz Cunha, eu construí 6 escolas, né? E no passado, todos esses bairros, eu só não consegui construir mais em algum outro bairro, por exemplo, em outros bairros, porque não existiam os bairros. Mas aqui do outro lado, da Rocha para cá, né? Abel de Castro, lá na Renovação tem a escola Filim Portilho, também trazida por nós. Eu reformei aquela escola da Praça da Renovação, que até hoje ela tem tido finalidade. Né? E você vai lá na Vila Borges, na Vila Menezes, no Jardim Goiás, Bairro Popular, Vila Maria e Parque Bandeirante. Parque Bandeirante tem 2 escolas, tem a Clodovil Leão, tem a Adelor Quintiliano e a Selva Campos, né? Vila Maria tem Clodovil Leão. Ali na vila, lá tem a Dona Josefina no setor Jardim Goiás. Lá no alto tem a escola Ana Maura, que é uma outra também que, quando adoeceu a Ana Maura, esposa do Gonzaga, eu até, naquela noite, eu lembro de ter acompanhado o cadáver até a cidade, chegamos aqui de madrugada, e eu era prefeito, e tinha dado início à construção da escola do parque, da parque Bairro Popular. Aí eu tive em mente logo, imediato, que aquela escola teria o nome de Ana Maura, porque era também uma mulher muito dedicada, participava do setor de educação. Eu, então, já determinei a Câmara, encaminhei a Câmara uma lei consignando o nome de Ana Maura Jaime naquela escola do Bairro Popular, né? Quando fundou o bairro, a Vila Borges, tinha falecido ali naquele período Dona Rosalina Borges, esposa do seu Jerônimo Borges. E ele foi muito atencioso com a gente na época de criar o bairro. Eu sempre estava por ali e ele com ela, sempre muito dedicado, querendo participar, oferecendo o que fosse necessário para a prefeitura, para que a prefeitura também desse ali a participação dela naquilo que era de dever e obrigação. Então, a escola, mandei a lei para cá, colocando o nome, homenageando a fundadora do bairro, né? Lá na Vila Menezes morreu a esposa do seu João Belo, Dona Maria Reis Costa, Maria Ribeiro Costa, irmã de Oscar Ribeiro, Dejá Ribeiro, Ataliba Ribeiro e vários outros irmãos, também mandei uma lei consignando o nome pelo que aqueles homens fizeram para o Rio Verde, você entende? Que seja o que for, eram políticos, havia diversidade política, mas foram homens que colaboraram com o progresso, com o desenvolvimento de Rio Verde. É o caso da Avenida João Belo, né? Tudo isso aí, essa é a área de educação, e eu sempre disse de que, eu dizia em palanque, quando disputava a vereança, de que por eu não ter tido escola, que eu seria e haveria de ser, se Deus quiser, um batalhador em prol da educação em Rio Verde. Isso eu fico feliz, entendeu? Aqui, quando eu assumi a prefeitura, exigi do governador Otávio lá, a primeira escola construída aqui foi Frederico Jaime. Eu construí Alfredo Nasser, no ano que eu assumi, e o governo construiu essa aqui. E assim foi. Depois veio Leonino exigir uma escola, um gigantão lá na Avenida João Belo. Agora, oriundo o nome do meu pai, que não fui responsável, nunca esperava. Foi uma surpresa para mim e minha família ter consignado o nome do papai lá. Mas aquilo foi assim, compreensão e reconhecimento da época em que o doutor Alcir Mendonça era deputado estadual. Entendeu? Da vez assim como eu consegui com o doutor Alcir, inauguramos aquele prédio onde funciona a Secretaria da Educação. E assim, viu Durley? Eu fico pensando, você vai em qualquer canto aí, a Vila Olinda, morreu a irmã do Alaor, em Brasília, uma menina, Olinda Taí, e eu estava construindo a escola. Mas mandei homenagear o Antônio Gomes de Ataíde, a menina Olinda, porque aquilo ali foi uma doação da área para a escola da família. Antônio Gomes de Ataíde, doutor da Caeira, você entende? E o Alaor trabalhava no senhor? O Alaor era secretário meu, menino dedicado, menino prendado. Infelizmente teve a tragédia que eliminou praticamente sua família, né? Foi esposa com ele e infelizmente, né, temos saudade
foi sempre um menino esforçado, estudou e adquiriu conhecimento por conta própria, né? Porque não houve nunca empenho por parte de família para que aquela iniciativa nata dele, para que ele viesse se tornar um advogado, como foi um rapaz progressista, muito atuante, muito inteligente, né, Durval? E assim você analisa, viu, Durval, essas escolas que tem em Rio Verde, todas elas, não tem... A única escola que eu não participei em nada, no dia nenhum aqui, foi o Colégio do Sol, entendeu? Porque, inclusive, você vê que o modelo, a implantação, a construção daquela escola é antiquada, né? De todas, né? Aí vieram essas escolas. Eu sempre, quando eu construí uma escola municipal, eu exigia do governo, que nós tínhamos de amizade, construir uma escola estadual, entendeu? Lá na Morada do Sol, quando criamos a Morada do Sol, eu exigi do governo a condição, junto com o conjunto, de uma escola. E essa escola levou o nome da mãe do Nestor, que foi a pessoa que cedeu o terreno para aquela região toda da implantação do bairro, né? É Maria Brígida da Fonseca. Você entende? Vamos que aí todas as escolas, não tem uma escola que não tenha, que a gente não tenha. Construir a escola Selva, construir a escola homenageando uma pessoa que eu convivi com ele na Câmara por 12 anos, um homem que veio de Barretos para aqui, um homem que foi vereador por 12 anos, nunca remunerado de nada, como eu também nunca fui, nem Carlito Antônio. Construí imediato no meu findar de mandato a escola Domingos Dumont e entreguei lá no bairro Santo Agostinho. Aqui morreu a dona Balbina Campos, foi minha professora há muitos anos, dona Branca Balbina Campos, que é tia do Dr. Paulo Campos. Lembrei a escola, chamei a família para inaugurar, está lá a placa, homenagem à dona Balbina Campos, ex-professora de Rio Verde. Morre a Dulce Rocha, tinha aposentado como professora, né? Fiz lá no Jardim das Margaridas, o Wagner cedeu lá um terreno, nós construímos uma escola, convidei a família do Lázaro e dos Rochas para estar, escola Dulce Rocha. E assim foram todas as escolas que nós trouxemos para Rio Verde, sabe? Senhor Eco, quantos anos de vida pública? Bem, eu de exerção de mandato eletivo são 32 anos, né? Foram 8 mandatos. Agora eu posso dizer que são 9, porque eu me elegi vice-prefeito e assumi, né? Quer dizer que eu fui vice-prefeito, vereador 3 vezes, prefeito 3 vezes e deputado 2 vezes, né? O senhor tem pretensões políticas ainda? Não, eu até pretendia, sabe, Durval, mas não por questão de nada. Porque eu ainda sinto em condições de dar alguma coisa, porque a gente sente, pressente e vê quanta coisa que pode ser corrigido e ainda há tempo de, né? Porque eu, por exemplo, nesses últimos anos, de 86 para cá, eu vim assumir essa política com o Paulo Roberto aí, mas naquele período que eu estava na Assembleia, eu fiquei 4 anos lá que eu fui inútil no governo do Willis Rezende, que eu não consegui nenhum bom dia, nenhum boa tarde para Rio Verde, sabe? É onde eu falo para você que eu acho que a política tinha que ter um limite. Ela chegasse ali, ela esbarrasse. Quando ela pressentisse que o homem estava ali, o seu opositor, era simplesmente para colaborar, porque ele sabia perfeitamente que aquilo que eu trouxesse dele para Rio Verde, que aqui implantasse, eu não podia nunca alegar que era meu, né? Nunca poderia alegar que era meu. Então, deveria ter essa compreensão para que a gente também não tivesse esse sentimento de não ter ampliado, né? De melhorado mais, né, Durval? Você vê aqui, por exemplo, nesse período, Durval, o benefício que eu prestei ao Estado, consegui na Sudeco Energia de Castelândia, de Maurilândia para Castelândia. Eu fui lá, andei no Cerrado, lá naqueles campos, lá, pedindo permissão para passar, para perfurar, para fincar o posteamento. Eu consegui na Sudeco trazer energia da Santa Helena para Santo Antônio da Barra, com o Renê Pompeu de Pino. Eu consegui levar daqui também, graças a ele, energia daqui até dentro do Montevidéu, 45 quilômetros. O senhor inaugurou a Cachoeira Dourada de Rio Verde? Também tive o prazer, a felicidade de inaugurar, né? Essa ampliação de água, se eu não consigo com o Leonino Caiado, essa captação de água do marimbondo e da abóbora, nós já não tínhamos água aqui mais dessa laje, mais não.
Tanto é que você vê essa tubulação que parte daqui para o Marimbondo e Abóbora, uma tubulação que você vai nela de coco, né? Está aí para alguns anos ainda. Graças ao Leonino, que é muito amigo aqui de casa, ele chegou e um dia eu pedi. O senhor vai autorizar agora para me levar para o Zé Obaldo para ele canalizar essa água, doutor? Nós vamos ficar sem água um dia dele. Não, eu falo com ele, não, o senhor não conseguiu escrever para mim, eu levo para ele. Entendeu? Qual a maior obra que o senhor considera que o senhor realizou para Rio Verde? Dulei, isso aí para mim, esse conjunto de escola, para mim, é o que mais me gratifica na minha vida. É o que mais me gratifica. E saber de que hoje nós somos uma cidade que temos uma faculdade, né, que é a FESURF, a nível de qualquer outra, né? Vamos dizer assim, porque nós temos aí a felicidade de recebermos, de termos recebido pessoas cultas, pessoas que têm também aquele desejo, aquela vontade de transmitir, de transferir o seu saber, né? Então, tudo isso são coisas que me gratificam demais da conta. Vamos falar um pouquinho agora de um passado mais distante. O senhor João Veloso também foi político? Não, Durval, meu pai não foi político. Meu pai é um homem nascido na fazenda, mudou para a cidade pela dúzia e um filho que éramos, né? Éramos família muito grande. Meu pai foi escrivão esse escrivão que promove esses casamentos, entendeu? Juiz de paz. Meu pai foi muito. Meu pai tinha uma caligrafia muito bonita e meu pai não era assim, ele não teve escola, mas ele aprendeu também, como nós outros filhos, que não tivemos a oportunidade nem felicidade de sairmos daqui para estudar em qualquer lugar, né? Seu pai veio de onde? Meu pai é daqui mesmo, é nascido aqui na região de Montevidéu. Minha mãe lá no Monte Alegre, filha de Honório da Silveira Leão. Entendeu? Sua mãe trabalhava também? A minha mãe morreu de trabalhar em fazendo biscoito, para nós vender biscoito na rua. Vender biscoito na rua o dia inteirinho. O pior é que não tinha rua, sabe? A gente saía de casa, subia na rua de baixo, que era a rua existente. Saímos lá de pé da cadeia. E subíamos para a rua fora, descia nessa aqui. Ali ela bifurcava, entrava uma para a rua da igreja e a outra para a rua do hotel Sul Goiano, que chamava ali, onde era a prefeitura. Onde tinha a casa Dias de Almeida, de Comercino Ferreira. E aqui, ó, aqui já não existia nada. E você entrava ali, tinha umas duas casas ali, aí vinha a casa, a loja do seu Jerônimo Martins. Mais embaixo a casa do Daniel também, que era Jerônimo do Frederico. E o Paulo Campos, o senhor Ricardo Campos, entendeu? Ali ao lado morava a família do César, do Remy Martins. Era pouco. Agora, outra coisa que eu tenho muita gratidão a Deus de ter me dado essa condição foi com relação ao Colégio Agrícola, viu, Durval? O Colégio Agrícola, quando eu assumi a prefeitura substituindo o Dr. Paulo em 66, estava concluído o prédio. E nós olhávamos aquilo lá e eu ficava pensando como é que fazia para funcionar aqui, entende? Nós não tínhamos um deputado federal para quem demonstrar a situação e a necessidade de agilidade. Então, lá um belo dia chegou aqui uma mudança. Dr. Júlio de Albuquerque Brandão. Ele com a esposa, com 4 filhos. Esse até hoje tem aí no Colégio Agrícola um professor que veio com ele, Valdomiro. Conversa com o Valdomiro que a gente conta. Ele veio com o doutor Júlio, primeiro diretor do colégio. Quando parou aqueles caminhões lá na porta do colégio, eu cheguei num aeroído da prefeitura, parei, aí o rapaz lá, tinha um peão, um agente daqui, falou, esse aí é o prefeito. Aí eu desci do carro, fui, cumprimentei. Aí o doutor Júlio, muito assim, ágil, não sei se você conheceu não, doutor. Muito assim, é um homem inquieto, sabe? Ó, seu jeito, estou vindo de Urutaí, mas estou vendo que vou voltar para Urutaí. Então, por quê, doutor Júlio? Não tem nada aqui dentro, só tem parede e cama sem colchão e mesa sem nada e um talher, não tem nada. E como que eu vou instalar essa escola aqui? Aí eu pensei, falei, doutor Júlio, mas nós temos que dar um jeito. Como o senhor oferece para... Ofereço, sim, senhor, é obrigação. Eu ponho armazéns à disposição do senhor e o senhor sai aí, arranja umas pessoas amigas aqui para sair com o senhor no comércio, comprar o que for preciso para o colégio, roupa de cama,
de tudo, para cozinha, para tudo quanto há, sabe, Durval? Porque não tinha nada do lei, né? Viu, do lei não tinha nada. Aí eu chegava lá afobado, entrava na prefeitura. Prefeito, tá faltando isso agora. Eu, fulano, pede ao doutor Júlio, liga pro doutor Júlio para ele vai em tal lugar assim. Vaca era 2 por mês, Durval, do lei. 2 por mês. Era sacos de arroz, de farinha, de açúcar, entendeu? Quando foi com 2 anos, isso aconteceu porque construíram a escola e aqueles planejadores da implantação da escola esqueceram de consignação em orçamento de recursos para aquilo. Não tinha, Lei. Não tinha nada, entende? Então hoje, quando formo uma turma, eu agora, infelizmente, em 2 últimas eu não fui convidado. Mas em todas as outras eu participei e fiz questão de enaltecer os ex-diretores, os ex-dirigentes do colégio. Hoje a escola, como é que é o nome dela? Agrotécnico Federal, né? Antes era colégio agrícola. E eu já presenciei muitas vezes consignando Rio Verde entre entre a primeira e a terceira escola a nível no país. Não é? Eu fui a Brasília muitas vezes procurar o doutor lá Munier, que era o primeiro encarregado dessa área das escolas agrícolas. Quantas vezes eu fui com Simino, com outros anteriores, com esse outro gaúcho que teve aqui muito tempo, o Nestor. E todos aqueles que vieram. Agora, ultimamente, eu não... A gente também não tem... Porque a gente precisava que tivesse uns alunos mais próximos da gente, né? Geralmente, quando a gente tem um aluno mais próximo, ele sempre... Mas ali a escola aquela escola tem que saber. Agora que Rio Verde não é só a área federal, não. Rio Verde fez muito para o colégio agrícola, entendeu? Fez muito mesmo. E eu orgulho muito disso porque isso aqui tem levado o nome de Rio Verde para o Paraguai, para outros países sul-americanos aqui, com a presença desses rapazes que aqui concluem o curso e saem. E eu tenho a certeza absoluta de que eles levam gravado o que viveram, o que passaram e de onde, né? Rio Verde, né? Então, isso é que a gente fica feliz. Como é que se deu o seu ingresso na política? Eu até estranho, sabe? Eu estava uma noite com uma turma de rapazinhos lá na porta de casa, lá morava Oscar Ribeiro da Cunha, Zuquinha Baiano, que era o avô do Luiz Cunha, o pai do Apio, Leão Guimarães, da Dadá, da Dedé, que são vivos aí. E do Zalim, que morreu há poucos dias. Estava lá quando chegou Ernesto Guzmão, César Bastos, João Orbilon, que é o seu Jote, pai desse médico que tem aqui hoje no hospital, e Jerônimo Macedo, Antônio Gomes de Ataíde e outros políticos. Cheguei aqueles homens chegando e falaram assim: nós viemos aqui pedir seu pai para você ser candidato a vereador. Aí eu sabia nem o que era isso, né? Que idade? Hein? Que idade? Devia estar com 19, 20 anos, né? 20, 21 anos para menos. Aí foram lá conversar com meu pai, lá na sala, uma casona de tábua, que as tábuas dessa largura. Falou, não, o Nenzinho não tem nível para isso, o Nenzinho não sabe nem o que é isso, coisa e tal, entendeu? E eu fiquei assim também, porque toda a vida eu fui revoltado, sabe? Toda a vida eu fui revoltado. Você sabia por quê, mas era revoltado. Não, eu era revoltado com o descaso que o Rio Verde vivia. A gente, desde mocinho, a gente sente. Aqueles homens vinham para aqui, Alberto Pinto Coelho de Belo Horizonte, João Pires Vieira, não sei da onde, fulano de tal, não sei da onde, tudo elegia deputado aqui para Goiânia de lá assumir, sabe? Não tinha retorno, como até hoje, da área federal, pouca coisa nós podemos dizer que tivemos, né? Tudo por falta de uma atuação mais intensa, né? Então, assumi, fui ser vereador. Ganhei a primeira vez na vida para vereador, vim para a Câmara funcionou uns 4 lugares aqui na cidade, sabe? Eu era assim, eu gostava, eu curioso, olhava aqueles trem de prefeitura, sabe? Via lá, quando eu vi uma ocasião, tinha um hotel de Melo aqui, ó, vi lá numa festa que teve aqui, eu vi lá não sei quantos litros de uísque, e eu ficava pensando porque eu nunca tinha tomado uísque na vida, né? Eu achava que aquilo não podia ter, assim, numa cidade como Rio Verde, principalmente. Você entende? E aí eu começava, sabe, doutor? Por que não fez isso com os meninos? Por que não deu
comprou caderno para esses meninos que estão aí sem condição de estudar. Eu, assim, que eu não sei, parece que é um desígnio, sabe? Eu não tenho parente nenhum que fosse político. O Josinho, meu irmão, foi vereador uma vez aqui, mas não tomou posse. Ele elegeu vereador do PSD e não tomou posse, entendeu? Depois ele disputou a eleição para a prefeitura concorrendo com Bebé Borges. Você também não lembra, entendeu? Também perdeu. E eu me entusiasmei com política, sabe, doutor? Sempre procurei ser tratável com esses homens assim que a gente, logicamente, viria depender, né? Governador, deputado, quando eu passei a ter entrosamento e conhecimento. E virou essa luta que fiquei aí 32 anos seguidos aí, a metade da minha vida, sabe? Mexendo com política, mas eu fico, assim, sinceramente grato, sabe? Muito grato mesmo, porque aqui a primeira praça que veio construir em Rio Verde foi essa aqui, ó. Eu morava aqui, aqui tinha o começo de um fórum, que o Célio Borges é vivo, mora em Uberlândia. Ele começou a construir um fórum aqui. Então fez os paredão, um alicerce de uma certa altura de 2 metros e largou. Isso aí virou privada, sabe, doutor? Era privado. Você entrava aqui, tinha muitas entradas aí, e naqueles repartimentos, como tudo tinha umas entradas, ele era o entulho da imundície. Aí elegeu Sebastião Arantes, prefeito, e eu era vereador. E ia acontecer, como acontecia em Rio Verde, o primeiro congresso, o primeiro encontro dos municípios. Ia ser em Rio Verde, o primeiro encontro dos municípios. Eu era vereador, eu fiquei preocupado. Falei assim, o que Rio Verde vai mostrar? Porque Rio Verde tinha nome. Pelo Duvico, né? Interventor, governador, e Jerônimo Coimbra, governador, político de Goiás, né? De Rio Verde. Né? Tinha nomes naquela época de pessoas daqui. César Bassa era muito influente junto à política goiana. E eu então procurei o Sebastião. Sebastião, o que nós vamos mostrar? O que você vai mostrar, Sebastião? Para essa visita que vem a Rio Verde, políticos, vereadores e prefeitos. Sebastião começa correndo lá na praça, tira aquele entulho daquele trem lá que não vai concluir nunca. Tira aquilo lá e faz uma praça. Aí eu ajudei a plantar grama aqui, eu era rapazinho, eu ajudei a plantar grama aqui, entende? Aí chegou no dia do encontro aí, da vinda desses vereadores, prefeitos e outras autoridades do estado. Então, jantamos aí, a cidade não tinha nada que mostrar, sabe? Não tinha mesmo, né? E então eu quando lembro que eu subia com um tabuleiro de biscoito na cabeça lá de casa, chegava ali e voltava para casa e que não tinha para quem vender, você vendia 10 biscoitos por R$1.000, você podia enfiar a cabeça num e pôr no pescoço, né? Agora hoje você pega num barzinho, você pede uma coisa ali, é R$1, não é, Dolê? Então, Dolê, tudo que você pensar na vida eu fiz. Eu já trabalhei numa cerâmica aqui, o Elton Seabra Guimarães foi promotor público aqui em Rio Verde, faleceu há pouco tempo. Ele e o senhor Domolins de Carvalho tentaram montar aqui uma cerâmica de telha francesa, que é lá onde tem implantada aquela nova maçonaria, lá naquele fundo, sabe, lá, né? Depois da Vila Rocha. Não, ali perto do Júlio Emerick, aqui em frente ao Abrigo dos Velhos, ali, o antigo Abrigo dos Velhos, ali era cerâmica. Eu trabalhei dentro desse Ribeirão do Meio, era rapazinho, só de calcinha, tirando barro no fundo do córrego, jogando para fora. Veio para aqui um português para mexer com essa cerâmica, ele chamava-se Adilino, muito entendido em barro. Você vê ele fazia um barro aí, ele fazia uma manilha, ele levantava uma manilha num torno com o pé aí, uma botija, um filtro. Era um impressionante. Mas não deu resultado, pelo seguinte, que o barro, ele vasculhou a região aqui atrás de um barro, para dar a liga. E o barro era bonito, queimava o barro, ficava da corzinha do que você precisava mesmo. Mas ia botar no fogo, quebrava, arrebentava tudo, sabe? Então, acabou. Eu já trabalhei em máquina de arroz uns 20 anos. Eu tenho o lombo esfolado de carregar saco de arroz. Levantava de madrugada para limpar a rua naquela maquinazinha. Aquela maquinazinha da rua Costa Gomes, eu coloquei ele em 38. Tinha 2 casas na rua Costa Gomes.
entende? Eu saía de noite porque a usina era São Tomás. Então, quando o povo fosse dormir, apagava as luzes e a energia subia para que eu pudesse beneficiar uns 8, 10 sacos de arroz da noite. Não tinha energia. Durante o dia, nem o motor não girava. Você entende? Foi uma vida mesmo mas eu não sei não, eu continuo afirmando e graças a Deus eu sou um homem pela minha luta, por tudo. Eu só não consegui nada, sabe, de material, mas de amizade, de tudo quanto você pensar, eu louvo a Deus por ter me conseguido e me dado esses presentes, sabe? Sinceramente, porque toda a vida eu preocupei com pobreza. Quando mexíamos com a máquina de arroz lá naquele alto, todo sábado nós reuníamos lá, que do tamanho dessa praça, o povão. Nós distribuíamos, limpávamos uma quantidade de arroz para distribuir para a pobreza lá. Eu, Jesus, meu irmão. Entende? Isso aí é o tipo da coisa que até hoje eu vejo um menino assim olhando ali. Outro dia eu estava aqui, entrou um menino naquela porta à tarde, quando eles abrem para servir esses trem de comer ali, essas coisas. Como é que chama isso? Pit dog. O pit dog, vai fazer esses. X-salada, X-burger. Hambúrguer, né? Então eu vi lá um menininho, entrou ali na porta ali, eu vi que aquele menino estava assim. Aí quando eu vi, saiu o cara lá chutando o menino, sabe? Quando eu vi, eu estava lá no meio da rua. Danei, xinguei o homem lá, falei, ó, moleque, isso é um absurdo, o menino tá comendo, caçando um pedaço de pão que cai, você mete o pé no menino, senhor. Vem cá, faz um trem pra ele agora aí, ó. Bem caprichado. Aí paguei isso aí, vai embora, bem, vai pra sua casa. Não é, Dona Lei? Porque eu já passei por isso, Dona Lei. Eu já passei por isso, eu lembro como é que era, ué. Não era falta de comer, que naquele tempo tinha até com sobra, tudo era, né? Mas você tinha vontade, você olhava um menino chupando uma balinha, você ficava doido para jogar o papel, para você lamer o papel, né? Ah, que é isso? Então eu tenho. Isso ninguém tem a dúvida de que é uma coisa que eu tenho pena de mim, quando eu vejo um menino de pé no chão, quer engraxar? Não, bem, mas tá aqui R$1 para você. Depois você engraxa para mim pagar. Entende, Dona Lei? Senhor Ico, qual a mensagem que o senhor daria hoje ao povo de Rio Verde, esse mesmo povo que te elegeu tantas vezes e que o senhor fala com tão bom coração sobre ele? Dona Lei, eu sinceramente, eu gostaria até de ter um nível de cultura mais elevado, e mesmo que eu tivesse, eu tenho certeza que eu não encontraria palavras nenhuma, a não ser essas minhas simples, mas ditas do fundo do meu coração, da gratidão que eu devo a Rio Verde. Eu sou feliz porque eu não tenho um inimigo em Rio Verde. Com todo esse período de 30 anos de luta política, geralmente surge qualquer uma ranhura em que a pessoa guarda um sentimento, uma mágoa. Eu não tenho, graças a Deus. Então eu não tenho e nem sei como dizer ao povo, a essa gente, principalmente a essa classe pobre, esse povo de bairro, que eu tanto tenho relações e convivi com eles, e de uma maneira geral a todos, eu só tenho a pedir a Deus que abençoe a cada um, né, e que dê a cada um uma fração de felicidade, e que essas crianças da manhã, como nós temos feito aí nessas noites de política, nós estamos programando umas reuniões políticas, então nós fazíamos aí umas 3 caçarolonas de galinha com arroz, vamos para as pontas de rua e junta mais meninos. Os adultos chegam e eu peço à mulher primeiro aos meninos. E aqui fica ali até assim, eu vejo que estão tudo, né? Então, o que eu falo para eles, que ali naquele meio tem que ter um homem um dia. Quem sabe amanhã surge lá na ponta do bairro Martins, da Promissão, do Serpro, tem que sair, ué. Os homens estão aí nesse meio. Não é? Esses homens que nascem na dificuldade, no trabalho, na luta, esses é que gravam, eles gravam como eu gravei a minha vida, que faz com que a gente tenha sempre uma noção de responsabilidade, de dever, de gratidão, você entende? Então a Rio Verde, Dona Lei, sem exceção, como eu disse, não tem um arranhão com ninguém, nem em área de nada, nem por negócio, nem por política, nem por nada. É minha gratidão eterna e que Rio Verde continue sempre sendo abençoada por Deus e que os homens cada dia mais
tenham mais e maiores responsabilidades para que nós possamos realmente, num futuro, que não muito tardio, e mostrar a grandeza do povo de Rio Verde para com seus patrícios e conterrâneos de uma maneira geral e total, todos os dias da vida. De forma que muito grato a você também por essa conversa que nós tivemos. Eu sinto e falo francamente a você que eu fico feliz, porque tem esses rapazes de 20 anos, de 25 anos abaixo, moças, mulheres aí, não sabem o que era Rio Verde, o que tinha Rio Verde, e o que é Rio Verde hoje, e o que tem Rio Verde hoje. Não é, Dorley? Porque é uma maravilha, né, Dorley? Uma coisa dessa, por exemplo, você vê a Morada do Sol. A Morada do Sol, eu fui no gabinete do presidente do BNH, doutor João Scarano, na época. Eu fiz com que ele viesse aqui em Rio Verde, eu levei para ele, Dorley, um presente assim de queijo, doce de leite, entendeu? Aqui no clube, ó. Ele veio aqui no clube, adquirido do Nestor, aquela área do Morada do Sol, e autorizou ali mesmo a vivenda. A vivenda pertencia ao Ovídio de Ângeles, esse que renunciou à candidatura de deputado federal há pouco, foi da CELG e presidente do BEC. E Valcio Nascimento eram os donos da vivenda ali. Eles pegaram o empleito e construíram essas 490 casas ali. Hoje é um bairro que orgulha Rio Verde, não é? Você vê, tudo isso foi coisa que eu insisti e nunca fui a palácio, nunca fui a governador, nunca fui em gabinete de secretário nenhum pedir. Doutor, eu sei que o deputado fulano, meu amigo lá, tem aí uma modalidade, uns empréstimos mais fáceis, mais módicos, sem tanto juro. Nunca na minha vida, nunca na minha vida. Toda a vida era Rio Verde, entendeu? E eu pedia mesmo. Aqui em casa, quando vinha aqui, foi quartel-general de Otávio, de Leonino, de Ari, de Irapuã, desses governadores da Revolução, todos eles foram aqui, hóspedes, né? Pernoitava aqui, vinha essa corriola de frente, limpa a frente de Goiânia, tudo aí, eu alojava esse povo por aí, e os maiorais sempre ficavam na minha casa, né? E eu nunca tive, governador, por favor, eu queria pedir ao senhor isso assim, não, nunca, viu, Dorley? Nunca. Senhor, como última pergunta, o senhor tem esposa e quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos e... São quais? Os nomes. Tenho a Norma, que reside aqui com a Taliba, né? É o meu genro. Norma, Nelson e Vilma. A Vilma mora em Goiânia. Neto eu tenho 6 netos. Aliás, 5 netas e 1 neto. E tenho 5 bisnetos. Entendeu? Porque para mim é a coisa melhor do mundo. Quando esses meninos vêm para aqui, eu vou para lá para me atentar eles. Enfim, é o seguinte,